15, a partir do versículo 11, nós estaremos meditando na poderosa palavra do Senhor. Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela vai, mas ela nunca volta vazia. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia vai dizer também, meu amado e querido irmão, em Hebreus capítulo de número 4, versículo 12, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é tão penetrante que vai na divisão, que penetra na divisão da nossa alma com o nosso espírito, discernindo a intenção do nosso coração. Meu irmão, Deus tem uma palavra especial para o teu coração. Deus quer mudar a sua história. Deus ele quer mudar o seu contexto. Como eu já disse, volto a repetir, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas o meu Deus te conhece, meu irmão. O meu Deus esquadrinha literalmente o nosso coração, e Ele vai de encontro nessa tarde aquilo que você precisa. E eu tenho certeza, querido, se você acreditar, se você crer, com certeza após essa palavra, eu tenho certeza que você vai sair, levantar do seu sofá onde você está. Eu tenho certeza que você vai sair diferente para a glória do nosso Deus. Amém? Então vamos nesta tarde, em nome de Jesus, fazer uma leitura no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Estaremos lendo esta palavra e eu gostaria de entregar esse rolo todo para o seu coração nessa tarde. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a santa e gloriosa palavra: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estavam longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, pondo-lhes um anel na sua mão e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Amém? Eu gostaria de convidar você, neste momento, antes de nós entrar na palavra, eu gostaria de convidar você para a gente fazer um minuto de oração. Vamos apresentar essa palavra aqui nesta hora,
E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a trabalhar na sua vida de uma maneira especial. Como eu já disse, torno a repetir, queridos, eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que você tem passado, mas o meu Deus, ele conhece toda a situação, ok? Então feche seus olhos juntamente comigo e vamos neste momento orar, apresentar essa palavra. Senhor nosso Deus e soberano e querido e eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar, Deus querido, Senhor, essa palavra, Pai. Palavra esta, Deus querido, ó Pai amado, que foi lida, Senhor. Foi lida, Deus querido, ó Pai, neste momento. E eu gostaria, Deus querido, ó Pai, de poder expressar tudo aquilo, Jesus, que o Senhor colocou, Deus querido, ó Pai, ao meu coração. Meu Deus, eu quero te pedir a Ti neste momento, Pai, aqueles que estarão ouvindo, Senhor, aqueles, ó Deus querido, ó Pai, que estarão assistindo, ó Deus amado, essa live, Senhor. Jesus, o Senhor possa de encontro, ó Deus amado, estas vidas. Eu não sei, ó Deus querido, ó Pai, que essas vidas, Senhor, vão precisar. Eu não sei qual a necessidade, ó Deus amado, Senhor, dessas tais pessoas, ó Deus, que vão ouvir, Deus querido, ó Pai, esta palavra. Mas eu tenho a certeza, Pai, eu tenho, ó Deus querido, ó Pai, a certeza, a plena convicção, que o Senhor vai de encontro, ó Deus querido, Pai, a necessidade do seu filho, a necessidade da tua filha, porque a tua palavra nos garante, Pai, que o Senhor, a tua palavra vai, mas ela nunca volta vazia. E nesse momento, ó Deus amado, eu te peço a Ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, Deus querido, ó Pai, trazer esta pessoa, Pai, que quem sabe, o adversário, ó Deus amado, ó Pai, da nossa alma, Pai, tem impedido, ó Deus amado, a mesma, Senhor, de poder ouvir, Deus querido, ó Pai, esta palavra essa que liberta, Senhor, palavra essa, Deus amado, ó Pai, que transforma, palavra esta, Deus querido, ó Pai, que muda a história, Pai, muda todo o contexto, seja o contexto, ó Deus amado, de sofrimento, seja contexto, ó Deus eterno, ó Pai, de derrota, seja contexto, ó Deus querido, ó Pai, de aflição, de depressão. Meu Deus, eu te peço a Ti nesta hora, eu tenho a certeza, Pai, que a Tua palavra tem este poder para quebrar essas tais situações neste momento. Espírito Santo de Deus, que quando, ó Deus amado, Senhor, eu começar a ministrar, Senhor Jesus, Espírito Santo, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer nesta hora, Pai, aonde o Senhor venha ministrar no coração dessas vidas que vão ouvir, Deus amado, a esta pessoa. Meu Deus, eu te peço a Ti neste momento, que o Senhor possa, Deus querido, ó Pai, Espírito Santo, crescer nesta hora de uma forma especial, aonde o Senhor venha tomar minha boca, Deus querido, Senhor, não porque, Deus amado, ó Deus eterno, eu sou melhor, mas é porque, Deus querido, Senhor, eu tenho me prontificado aqui neste momento, Pai, com toda a humildade possível, Senhor. Eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha me usar como boca do Senhor nessa tarde, e da medida, Deus amado, Senhor, que o Senhor for abrindo a minha boca para poder falar, para poder propagar a Tua palavra, o Senhor vai ministrando o coração dessa vida, trazendo a libertação, trazendo, ó Pai amado, a transformação, trazendo, ó Pai querido, Senhor, a mudança, Deus amado, Senhor Jesus, de todo o contexto, ó Deus eterno, que essa pessoa está vivendo. Meu Deus, eu te peço a Ti nesta hora, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus amado, neste momento, e nós entregamos, ó Deus, esta palavra, Pai, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos? Irmãos, antes de nós ministrar a palavra que Deus tem colocado ao meu coração, eu já estou vendo que tem pessoas aí que estão nos acompanhando, né? A nossa irmã Sônia, que está viajando, né, irmã Sônia? Que Deus possa abençoar a senhora, viu? A senhora, o nosso irmão Zé e toda a sua família aí, né? Aí na cidade de Capinópolis. E também está me acompanhando também a minha irmã, né? Biologicamente falando, a minha irmã Helena, né? Que está na cidade de Franca, São Paulo, a minha terra natal. E eu gostaria de pedir a vocês, para vocês começarem a compartilhar. Nós estaremos trazendo uma palavra para vocês. E eu gostaria que vocês me ajudassem, porque o intuito disso tudo, irmãos,
é poder alcançar vidas, é poder alcançar pessoas, né? Nós não estamos fazendo nada aqui por dinheiro, irmão. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, o seu Jesus, certa feita ele disse: olha, de graça recebei e de graça dai. Então o nosso intuito aqui é de poder contribuir e usar esse veículo tão nobre, né, tão poderoso chamado internet, para poder alcançar pessoas que jamais a gente pensou em poder alcançar. Então quando você clicar aí, né, de compartilhar, você está ajudando, você está realizando também a obra, ou melhor, você está realizando a ordem imperativa de Jesus, que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu? Então quando você clicar aí, você está contribuindo para que esse vídeo, essa ministração, possa chegar na vida de pessoas. E eu tenho certeza, irmãos, como está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 16. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o meu propósito aqui todas as quinta-feiras é de poder trazer uma palavra revelada ao meu coração e trazer para vocês, aleluia, e vocês possam compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque essa palavra vai chegar até essas pessoas, e eu tenho certeza que Jesus, ele vai encher o coração de angústia, vai encher o coração que se encontra vazio, vai encher o coração que perdeu a esperança, e o nome dele vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque Jesus vai começar a salvar através desse veículo chamado internet, em nome de Jesus. Amém? Então quero agradecer vocês, viu, por me entender, viu, porque esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito. Eu tenho certeza que Deus vai estar bradando em vidas, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, bom, a leitura que outrora nós fizemos aqui nesta tarde fala sobre o filho pródigo. Irmãos, nós entendemos que, eu sei que você já conhece, já compreende, né, essa história. Eu sei disso. Só que a Bíblia também vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Às vezes, o que você vai ouvir aqui nessa tarde, às vezes você nunca ouviu. Então, querido, a palavra de Deus, ela tem esse poder de renovar todas as manhãs. E eu tenho certeza que a palavra que outrora eu vou trazer para você vai ser uma palavra rema, vai ser uma palavra revelada, irmãos, direto do coração de Deus. E eu tenho certeza que você vai se encher da presença do Espírito Santo do Senhor. Pois bem, bom, a palavra que outrora nós lemos aqui nessa tarde é uma palavra bastante conhecida. Tem pessoas que conhecem essa história de cor e salteado. Mas nós entendemos, amados e queridos irmãos, que quando nós lemos aqui, nós vemos, na verdade, um certo moço, né? Um certo moço que era caçulo dentro do contexto da sua família. E certa feita, ele sentiu uma certa curiosidade de poder conhecer o mundo, de poder conhecer, na verdade, terras que jamais ele pôde conhecer. E ali ele chega até o seu pai, ele chega até o seu progenitor, né? O seu pai, realmente o seu senhor, e fala: pai, dai-me a herança, a minha herança, que é parte de mim, a herança ao qual me pertence. E o texto vai dizer aqui que o pai logo repartiu, né? Logo repartiu essa herança, ao qual esse pai tinha uma certa propriedade, uma fazenda. Quando nós falamos assim, eu gostaria de entrar um pouco nesse contexto. Por quê? Porque um filho, para chegar num pai, para pedir realmente a sua herança, e o pai ainda vivo, entendeu? O pai ainda vivo, na verdade, ele estava literalmente, como usamos a expressão aí fora, estava literalmente gorando o seu pai, estava literalmente desejando
a morte do seu pai. Porque o seu pai, ele era vivo ainda. Seu pai poderia sim realmente fazer um testamento, né? E ali, quando ele morresse, ali o testamento, na verdade, era lido, né? De uma pessoa capacitada, tipo um advogado. E ali, os seus filhos, né? As pessoas que tinham direito, ia saber para quem que ia ficar a herança da parte maior da herança, né? Enfim. Mas o seu pai estava vivo. O seu pai não estava acamado. O seu pai não estava ali doente numa cama, irmãos. Ou seja, o seu pai estava muito vivo. O seu pai realmente estava andando para todo lado. E detalhe, o seu pai estava administrando os negócios da família. Então, quando esse moço chega até o seu pai, pedindo: pai, me dá a parte da minha herança, entendeu? Ao qual eu tenho direito, ele estava dizendo: pai, eu não tenho, tipo assim, pai, eu quero, essa expressão, eu quero que o senhor morra e reparte, né, a herança para mim. Era isso mais ou menos que esse moço estava querendo dizer. O texto vai dizer aqui que logo o seu pai pegou, né, e dividiu. Mas eu gostaria de poder entrar nessa questão. Quem sabe, meu, vamos usar aqui, né, vamos usar aqui uma conjectura. Quem sabe o seu pai ali, né, começou a pensar, começou a conversar realmente com o seu filho, começou a tratar realmente com o seu filho caçula. Falou: meu filho, não faça isso. Se eu dar realmente a herança para você, meu filho, o que você vai fazer? Você não vai ter, né, capacidade de administrar, né, a parte da herança que eu vou te dar. Então, eu não posso entregar isso para você. Quem sabe, queridos? Quem sabe? Quem sabe o seu pai, aleluia, quem sabe o seu pai, irmãos, estava nessa situação. Quem sabe o seu pai estava num contexto, realmente nessa situação, né, de enfrentando literalmente, né, a situação do teu filho, ao qual o teu filho pediu o direito de herança, pediu a sua parte ali da sua herança. E como é que ficou, na verdade, o coração desse pai, amados? Como que ficou o coração desse homem, quando, na verdade, querido, ele ouviu do seu próprio filho caçula, né, e pedir realmente a herança? Eu vejo assim que quando o seu pai às vezes tentou mudar a cabeça do seu filho, não tendo êxito, o que aconteceu? O seu pai dividiu ali a herança, deu a parte daquela herança para o teu filho. E aí a Bíblia vai dizer, amados, que ele pega, na verdade, essa herança. Ele pega, na verdade, essa herança para poder repartir, ou melhor, ele pega, na verdade, essa herança e coloca no seu coração de ir embora. Ou seja, ele estava com desejo, irmão, de conhecer terras que nunca ele conheceu. E ele pega, na verdade, esse dinheiro e vai para a terra longínqua, para uma terra, na verdade, estranha, uma terra desconhecida. E ali a Bíblia vai dizer que ele começou, na verdade, a gastar, a viver de forma dissolutamente. Ou seja, ele estava vivendo, gastando o seu dinheiro, irmãos, sem diretriz, sem uma direção. Aleluia! E nós entendemos aqui, meus amados e queridos irmãos, que esse moço, ele começa, na verdade, a gastar tudo. E na terra ao qual ele estava, na verdade, houve realmente uma grande fome na época. E ali, gastando todo o seu dinheiro, não tinha também trabalho. Aonde, na verdade, ele, para que ele pudesse se alimentar, porque ele já tinha perdido tudo, ele pega e vai procurar um trabalho. Aonde o único trabalho que ele achou, na verdade, foi apacentar porcos. Então, voltando ao assunto aqui, então esse moço sai. E o trabalho que ele encontra, meus queridos e amados irmãos, foi o quê? Foi literalmente apacentar porcos. Entendeu? Foi literalmente apacentar porcos. O contexto aqui da situação de apacentar porcos, irmãos, era na verdade um trabalho que, esse trabalho era para pagão. Esse trabalho era para pessoas que não tinham nada a ver, né, com o povo de Israel.
Porque até então, realmente quem apacentava porcos, quem mexia com esse mercado, na verdade seria a pessoa que não serviu o Senhor. Porque se você olhar lá atrás, se você olhar realmente ali no Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que o nosso Deus, ele fala o seguinte, que o porco, na verdade, seria realmente um animal que não era lícito, na verdade, comer, porque o porco, na verdade, era imundo, ali naquela época. É bem verdade que no Novo Testamento já muda totalmente isso. Mas o que acontece? Então, nesse contexto, o povo de Israel, se não podia consumir aquele porco, aquela carne, o que acontecia? Então, não poderia também trabalhar nesse tipo, na verdade, de serviço. Por quê? Porque, na verdade, era um trabalho que era só para pessoas pagãs. Mas veja só que coisa interessante. Quando ele começa, na verdade, a querer realmente a trabalhar, apacentar realmente porcos, aleluia, nós entendemos, irmãos, que a comida que era oferecida para aqueles porcos, na verdade, chamado bolotas que os porcos comiam, ele mesmo desejou comer, né, essa comida. E o interessante é que quando nós falamos de bolotas, né, eu pensava, muitos anos atrás, eu pensava que as bolotas, na verdade, seria realmente lavagem, seria realmente um alimento, né? Um alimento, na verdade, tipo, realmente que hoje aqui no Brasil, né, no Ocidente, aqui nós vemos que quando você vai alimentar um porco, por exemplo, ou você alimenta ele com ração, ou então com lavagem. Então eu achava que era mais ou menos esse tipo, mas o que acontece? Quando nós falamos da questão da bolota, essas bolotas, irmãos, ou seja, era um fruto que era produzido dos carvalhos, entendeu? Essa árvore, na verdade, chamava azinheira, e essa azinheira, ela produzia esse fruto chamado bolotas, entendeu? E além dessa azinheira também, a sobreira também. E essas duas árvores que produziam, na verdade, essas bolotas, né, pertenciam, na verdade, à família dos carvalhais, dos carvalhos. E veja só, quando falamos de bolota, é uma palavra que vem do árabe também, que você pronuncia baluta, entendeu? Então, essa bolota, na verdade, seria um alimento que os porcos comiam. E o interessante, os porcos se alimentando, na verdade, com essas bolotas, sabe o que dava? Dava um sabor especial na carne, né, desses animais. Quando, na verdade, as pessoas compravam esse animal e abatia esses animais e fazia para poder consumir, né, a carne era uma carne diferenciada. Por quê? Porque esses porcos foram alimentados por essas bolotas. Agora veja só, esse moço, né, a fome estava tão grande que ele começa a apacentar esses porcos e ele começa agora a desejar comer as bolotas que esses porcos, na verdade, comiam. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses aqui neste momento, querido, e gostaria de aplicar para a sua vida e também para a nossa vida. Veja só, quando nós distanciamos da presença da casa, da presença do Senhor, irmãos, o diabo ele vai oferecer tudo para nós, querido, como bandeja, aleluia. Primeiro ele vai nos tirar nós, né, daquilo que outrora nós aprendemos. Ou seja, era na verdade um trabalho, era na verdade uma situação ali que esse moço jamais poderia trabalhar. Mas ele realmente foi trabalhar, por quê? Porque não tinha mais trabalho onde ele estava vivendo, aonde ele estava morando. E ali ele realmente, o único serviço, na verdade, que ele vai trabalhar era apacentar porcos, que era contra literalmente os princípios daquilo que ele aprendeu. E é isso que o inimigo, o adversário das nossas almas faz. Todas as vezes que nós afastamos da presença do Senhor, todas as vezes que nós distanciamos da presença dele, aleluia, irmãos, nós na verdade enfrentamos tais situações de escassez, tais situações de dificuldade, adversidade, a ponto de nós não ter escolha de poder realizar tais funções que na verdade é contra a palavra do Senhor.
Mas nessa tarde o Senhor está dizendo, fica na casa do Senhor, fica na presença dele, porque o Senhor tem coisas grandes para você. Não pega o direito da sua herança e não vai gastar de forma absolutamente. Quem sabe esse moço estava gastando, irmãos, aleluia, estava gastando na verdade esse dinheiro na prostituição, na bebida e tudo aquilo na verdade que ele não poderia fazer, ele começou agora a fazer. E quem sabe a situação que você também está enfrentando, quem sabe que ainda você não saiu da presença de Deus, quem sabe que ainda você não saiu da casa do Senhor, mas você está por um fio para sair da casa do Senhor. Mas essa tarde o Senhor me enviou aqui, não saia da presença do Senhor, fica debaixo da sombra do Onipotente, porque o Senhor ele vai te dar vitória. O Senhor ele vai te dar vitória. E esse moço agora, ele passa a querer comer, irmãos, essas bolotas. Alimentos estes que era literalmente para os porcos. Que coisa linda, que coisa interessante é que, olha pra você ver, que coisa linda, que coisa interessante, que esse moço aqui, ok? Que esse moço aqui, quando ele chega no momento de pensar em comer as bolotas, a comida que os porcos comiam, o que acontece? Ele pega no versículo de número 17 do capítulo 15, que outrora nós lemos, ele cai em si. Ele cai em si e lembra quando ele vivia na casa do seu pai. E ele diz, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo. Todas as vezes que nós saímos debaixo das asas do Onipotente, todas as vezes que nós saímos do propósito de Deus, nós infelizmente, irmãos, nós passamos na verdade de usufruir aquilo que outrora nós tínhamos. E uma coisa eu tenho falado realmente na igreja, ao qual eu sou pastor pela misericórdia do Senhor: você só conhece os planos de Deus para com a sua vida quando você para de viver os seus. Enquanto você está, na verdade, vivendo debaixo da sombra do Onipotente, e existe essa crise de você querer ficar em cima do muro, de você querer sair da presença do Senhor, aleluia, e você não enxerga o plano que Deus tem na sua vida. Você só vai passar o plano que Deus tem, você só vai passar a entender os planos que Deus tem na sua vida é quando você parar de viver os seus, é quando você parar de olhar para o seu próprio umbigo. Ei, Deus ele quer realmente levantar você para que pessoas em sua volta possam enxergar realmente a glória de Deus em sua vida, e essas pessoas enxergando a glória de Deus na sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque você vai atraí-las, essas pessoas, até Jesus, porque Deus estará realmente manifestando a sua presença sobre a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Veja só que coisa interessante, amados e queridos irmãos. Ele cai em si. Ele cai em si. E essa palavra aqui é para você, quem sabe, você que já está distanciado da presença do Senhor. Às vezes você tem falado, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda a voltar para a presença do Senhor. Ninguém me dá realmente um apoio, ninguém estende as mãos. Irmãos, nós como cristãos, nós devemos sim assim fazer. Nós devemos sim, porque é a ordem do Senhor. Mas você vê aqui esse moço aqui, ele caiu no buraco. E quando ele viu que ele estava afundando, o que ele fez? Ele pegou e fez o seguinte, caiu em si. E lembrou, na época, quem sabe, que louvava a Deus na igreja. Quem sabe ele lembrou, quando ele pregava a palavra do Senhor na casa do Senhor. Ele lembrou, quando na verdade
os vícios não dominavam mais ele. Às vezes é uma situação sua. Você, na verdade, tem vitimizado, você tem colocado em situação de vítima. Mas o nosso Deus aqui nessa tarde está dizendo para você, meu filho, levanta-te e cai em si. Lembra das promessas que eu fiz para ti. As promessas que eu fiz para você é grande. A promessa que eu fiz para você é muito grande. E você fica aí se lamentando. Levanta, toma neste momento postura de filho e coloca de pé e volta para os caminhos do Senhor. É isso. E ele pega, irmãos, e faz isso. Aí ele pega assim, ó, eu vou fazer o seguinte: levantar-me-ei, versículo 18, irei ter com meu pai. Você não vê ninguém. Ele tomou essa iniciativa. Ele tomou a própria atitude, irmãos, porque ele já conhecia e sabia o que ele perdeu. O que ele perdeu? E o que acontece? Ele pega e fala consigo: olha, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E quando eu chegar diante do meu pai, eu não vou chegar de forma arrogante, eu não vou chegar de forma soberba, eu não vou chegar realmente, como se nada tivesse acontecido. Eu vou chegar de forma humilde. E a Bíblia vai dizer uma coisa interessante nessa questão de humildade, que o próprio Jesus ele falou que os humilhados serão exaltados, os exaltados humilhados. E o apóstolo Pedro, Tiago também diz também que humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e ele vos exaltará. Esse moço não chegou com prepotência, porque diante da presença do Senhor, irmãos, nós devemos chegar com humilhação. Nós devemos chegar realmente com aquela humildade, entendeu? Porque a Bíblia fala que Deus, ele abate o exaltado, abate o soberbo e dá graças ao humilde. Então nós vemos aqui que ele fala, ó, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E eu, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou, o que ele falou? Eu vou confessar: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, pai. Faça o seguinte, me faz como os seus jornaleiros, ou seja, os seus funcionários. Faz isso, pai. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa rápida introdução aqui que eu trouxe para vocês, eu gostaria nessa oportunidade, rapidamente, de uma forma objetiva, trazer realmente uma palavra para você, para o seu coração. Aleluia! E essa palavra que eu estou trazendo aqui para você, louvado seja Deus, é uma palavra de transformação. É uma palavra que você tem que entender, meu irmão, que quando a pessoa encontra Jesus, essa pessoa ela tem que ser transformada. Porque eu não consigo acreditar no evangelho que tem pregar por aí. As pessoas, na verdade, chegam até Jesus, as pessoas chegam até o Senhor, diz que serve o Senhor, mas continua na sua mesma vida medíocre, continua na sua mesma vida ao qual o diabo tem colocado, uma vida, irmãos, sem, na verdade, de alegria, de felicidade. Mas nessa tarde o Senhor vai fazer você entender, e quando você se colocar na posição, como esse moço se colocou, após se distanciar da presença do Senhor, o nosso Deus não tem como te abençoar, meu querido. E nessa tarde, aleluia, eu gostaria de poder falar e trazer ao seu coração os elementos que Jesus Cristo deixou para a igreja ser vitoriosa. Os elementos que Jesus deixou para a igreja ser vitoriosa. E você, dentro desse contexto aqui, nessa tarde, você vai entender. Às vezes, esses elementos que eu vou citar aqui, às vezes você tem deixado a desejar. E às vezes você realmente não tem sido abençoado por causa de faltar realmente a praticar esses três elementos, né? Veja só. Primeiro elemento que eu gostaria de trazer para vocês. A igreja, para ser uma igreja vitoriosa, ela precisa entender
que não existe evangelho sem cruz. O evangelho de Cristo tem a cruz. Não tem como você falar que você serve a Jesus e você querer, na verdade, deixar a cruz para trás. Não. O evangelho de Jesus tem a cruz. Você tem que compreender isso. O próprio Jesus Cristo, irmãos, ele nos ensinou e nos explicou que não seria fácil nós servir a Ele. Não seria fácil você chegar até o céu. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Então entenda que João também, o evangelista ali no evangelho, ele vai dizer algo interessante. João capítulo 16, versículo 33. Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer algo interessante, irmãos, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se no mundo tereis aflição, irmãos, o Senhor está dizendo que não seria fácil. O Senhor está dizendo, meu filho, não vai ser fácil, mas é melhor você estar comigo, Espírito Santo de Deus, e eu te garantir a vitória, do que você ficar, na verdade, aí fora, aí no mundo, fazendo as coisas, na verdade, que lá na frente você vai conseguir chegar à perdição eterna. Irmãos, eu aprendi algo, eu vi realmente um pastor dizendo algo interessante. É melhor você se arrastar no caminho do que você realmente correr realmente dele. É melhor você se arrastar no caminho do que você correr fora dele. O nosso Deus, ele quer te dar vitória. O nosso Deus, ele quer mudar a sua história. O nosso Deus, ele quer mudar a sua situação. E nessa tarde, irmãos, você tem que entender que você precisa acatar, precisa praticar esses elementos que eu vou citar aqui nessa tarde. O primeiro elemento se chama cruz. Não tem como nós servir o Senhor se não tiver a cruz. Não adianta você querer servir a Jesus pensando que só tem, na verdade, rosa, mas esquecer, na verdade, o espinho. Quando falamos de pregar o evangelho, viver o evangelho, caminhar realmente no evangelho, irmãos, não existe o evangelho realmente somente rosa, mas existe o evangelho com rosa e também espinho. E nós, nessa tarde, eu quero que você entenda, não existe evangelho sem cruz. Você precisa entender isso, querido. E o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer algo interessante. Mateus capítulo 16, versículo de número 16, Mateus capítulo 16, versículo 24, desculpa. Jesus está dizendo algo interessante. Olha, aquele que não renunciar a si mesmo e não tomar sobre si a sua cruz. Ele está dizendo o seguinte, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é fácil servir a Jesus. Não é fácil servir, na verdade, o Pai. Não é fácil você caminhar com o Senhor, porque existem muitas pedradas, existe muitas calúnias, existe muitas hostilidade maligna, diabólica, existe muito, irmãos, muitas situações que o diabo levanta contra nós. Mas uma coisa coloca no seu coração nessa tarde: maior é aquele que habita dentro de você do que o diabo que está lá fora. Por mais que você aí, que está do outro lado dessa tela, você que está me vendo aí neste momento, você tem pensado, eu quero parar, eu quero, na verdade, literalmente desanimar totalmente, eu estou querendo realmente parar, estagnar devido à situação, devido à dificuldade. Ei, nessa tarde o Senhor está dizendo para você: caminhe na minha presença, eu vou te dar vitória, eu vou te dar realmente certeza daquilo que eu prometi. E João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele vai te dar vitória, meus irmãos, ele vai te dar vitória. Então não existe o evangelho sem cruz. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 10, versículo 38, aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Não existe evangelho sem cruz. Tem pessoas que estão querendo, diante da jornada,
está querendo deixar realmente a cruz. Mas eu quero que você entenda nessa tarde que o evangelho sem cruz não é evangelho. A Bíblia fala que Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, ele fez maldito porque foi pendurado no madeiro, para nos dar hoje a oportunidade de ser salvo, a oportunidade de você realmente vivenciar literalmente a alegria, vivenciar realmente a felicidade. Nessa tarde o Senhor está dizendo a você: não existe evangelho sem cruz. Toma sobre si a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga o Senhor Jesus Cristo, triunfando para a glória de Deus. Esse é o primeiro elemento. Você quer triunfar diante das adversidades, meu irmão? Toma sobre si a sua cruz. Porque quem não quer tomar a sua cruz, irmãos, quer viver um evangelho light, quer viver um evangelho que tudo pode, quer viver um evangelho sem renúncia, quer viver um evangelho, amados, que Jesus só quer o coração. Se Jesus quisesse, na verdade, o coração, aleluia, na verdade, realmente você tem que entender, se Jesus quisesse somente o coração, não estava escrito, não está escrito em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está dizendo que nós, ou seja, que o meu corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo, não é seu, mas agora é do Senhor, pertence agora ao Senhor. Se Jesus quiser somente o coração, ele não falava que o nosso corpo, na verdade, serve para glorificar o nome santo dele. Então quem quer vivenciar, quem quer viver o evangelho sem cruz, é porque quer viver realmente o evangelho light, o evangelho que tudo pode, o evangelho que não tem nada a ver. Eu desconheço o evangelho o evangelho da salvação, que não pede nada em troca, irmãos. Jesus, ele quer você, mas ele quer você diferente. Eu não estou dizendo que você vai chegar na igreja diferente, eu estou dizendo que você vai sair da sua casa, da situação que você vive, vai chegar na igreja do jeito que você está, e Jesus vai transformar você dentro da sua presença. Então quem não quer servir a Jesus, não quer vivenciar esse elemento chamado cruz, é porque quer viver um evangelho fracassado, um evangelho sem poder, um evangelho sem ousadia, um evangelho sem autoridade. Jesus, ele quer transformar a tua vida. Jesus, ele não quer você do jeito que você está, ele quer transformar a tua vida, mas para transformar a tua vida, você precisa viver o verdadeiro elemento, o primeiro elemento, que se chama cruz. Para você triunfar, para você viver, para você ter uma vida vitoriosa com Cristo, você precisa viver o evangelho, mas o evangelho respeitando o elemento chamado cruz. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, para uma igreja ser vitoriosa, Jesus deixou elementos para a igreja ser vitoriosa. Primeiro elemento, cruz. Já dissemos aqui, evangelho sem cruz não é evangelho. Segundo elemento, quando aquele moço falou: eu vou ter com meu pai, ele pega e vai, né? Irmãos, na beira do caminho, quando ele estava diante do caminho, o seu pai estava na casa. Eu vou fazer uma conjectura aqui, quem sabe aquele senhor estava no alpendre. E o que ele passava na cabeça daquele senhor? Às vezes pensando como que o filho estava, a situação do filho. Quando o pai viu e reconheceu o filho estava tudo no maltrapilho. Não era mais aquele moço caçula que, quando deixou o seu pai, estava sujo, estava cabeludo, barbudo, estava com aquelas vestes mais encardidas. E eu estou fazendo essa conjectura. Quem sabe o seu pai viu ele de longe
Ele estava irreconhecível. O seu pai pega e olha e reconhece. Sabe por quê? Jesus ele disse: olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e das minhas sou conhecido. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Jesus ele conhece você. Jesus ele sabe o que você tem passado. Jesus ele sabe o que você tem enfrentado. Tem coisa que só você e Deus sabe, mas o meu Deus conhece. O meu Deus sabe o que você tem enfrentado. E nessa tarde o Senhor me enviou aqui para dizer para você: ainda não é o fim. Espere mais um pouquinho de tempo, que eu vou te levantar, eu vou te dar vitória. Imagina agora, irmãos, esse encontro. Eu falei que não existe evangelho sem cruz. Aquele moço maltrapilho, aquele moço imundo, aquele moço ali sujo, o Senhor pega e vê ele. E quando vê ele, aleluia, quando vê ele, irmãos, sai correndo ao seu encontro. E quando sai correndo ao seu encontro, irmãos, o texto vai dizer que ambos se abraçaram. Mas antes de se abraçar, para você abraçar uma pessoa, você não abraça uma pessoa. Você não abraça uma pessoa com os braços, vamos colocar assim, encolhido, não é isso? Você vai abraçar a pessoa com os braços abertos. Por isso que o evangelho que não tem cruz não é evangelho. Jesus morreu dessa forma. Jesus morreu desse jeito. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui eu vejo a cruz, irmãos. Aqui é a cruz. Aquele moço, quem sabe com vergonha de chegar diante do seu pai, mas o pai veio com os braços abertos para poder lhe abraçar. É o evangelho com cruz. É o evangelho com cruz. É o evangelho com cruz. Ele pega e abraça. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu também com você. Isso também aconteceu, ou vai acontecer com você que ainda não passou por essa experiência de encontrar Jesus, ver Jesus ali naquela cruz e reconhecer o sacrifício dele, que ele fizeram ali naquela cruz do Calvário. Segundo elemento, o segundo elemento aqui, querido, que vai fazer uma igreja vitoriosa, se chama veste. A Bíblia fala assim que o Senhor pega e abraça aquele moço. E quando abraça, o moço pega e fala: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aquele senhor rapidamente chama os seus subalternos, né? Os seus funcionários, e fala assim: olha, vai lá e pega a melhor roupa. Pega a melhor roupa. E o texto vai dizer que eles foram pegar a roupa para poder vestir aquele moço. Quando nós chegamos até Jesus, quando nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, uma das coisas que Jesus realmente muda é as nossas vestes. Veste de vergonha. Entendeu? Veste de vergonha. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden, e estava escondido porque estava com vergonha da sua nudez,
né, do seu pecado, rapidamente o Senhor pega e mata ali o animal, não é isso? E faz ali realmente um avental para eles. Para quê? Para esconder a sua nudez. Em outras palavras, a sua vergonha. Aquele moço estava envergonhado pela situação a qual estava diante do seu pai. E seu pai ali, com todo o seu amor, vai lá e pega a roupa, veste a melhor roupa e coloca nele. Veste ele. Por quê? Porque realmente ele se encontra envergonhado. É isso que Jesus ele faz comigo, é isso que Jesus ele faz com você. Nós chegamos todo arrebentado na presença dele. E ele vai vestindo. Ele vai nos vestindo, tirando a nossa vergonha. Sabe, veste, tirando tudo aquilo, na verdade, que não provém do Senhor. Ele nos veste, irmãos. Ele nos veste. E o Senhor está dizendo nessa tarde: meu filho, minha filha, eu tenho te vestido. O diabo tem tentado colocar na sua mente o seu passado, o seu erro. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo para ti: eu te vesti para você andar de cabeça erguida, porque eu, Senhor, eu mesmo sou que apaga as tuas transgressões, e no seu pecado eu não me lembro mais. Então para de olhar para baixo, para de olhar para baixo, para de ficar com a cabeça baixa, e levanta a cabeça, porque o Senhor ele já tem vestido você com veste de honra. Antigamente o diabo pegava você nisso, antigamente o diabo jogava você para lá e para cá, mostrando literalmente a sua nudez. Hoje você realmente não tem mais esse problema, porque o Senhor tem vestido você com vestes, com vestes espirituais. Aí nós vimos aqui interessante algo interessante, irmãos, que o profeta Isaías ele vai profetizar algo interessante aqui, né? O profeta Isaías vai falar assim, ó: é quando o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois ele me vestiu, olha para você ver, pois ele me vestiu com vestes de salvação. Então a salvação ela tem esse poder de nos vestir. O diabo, quantas as vezes, irmãos, que ele tenta envergonhar uma pessoa, é através da sua nudez. E nudez aqui fala de pecado. Pecado exposto, pecado na verdade cometido, feito, praticado. Mas quando nós se vestimos com as vestes da salvação, o nosso Jesus, ele justificou os nossos pecados. E não tem por que você ficar de cabeça baixa. Levanta a cabeça, meu irmão. Você é filho de Deus. O diabo, por mais que ele tenha lançado na sua mente, mas você é mais do que vitorioso, porque Deus realmente ele te chamou. Ele chamou você. O terceiro elemento, irmãos, o terceiro elemento que você precisa entender: quando o Senhor abraçou aquele moço, ele falou: traga a melhor roupa e veste ele, e também traga o anel. Olha para você ver que coisa interessante. Esse anel era um anel de sinete. Esse anel, irmãos, é uma coisa bastante interessante, porque
esse anel era tão antigo, mas tão antigo, que desde do ano 3000, né, o terceiro milênio antes de Cristo, 3.000 anos atrás antes de Cristo, já existia, na verdade, esse anel. Já existia esse anel. Então, ele existia antes de Cristo na Grécia Antiga. Entendeu? E no século XVI, no século XVIII, não, do século XVI até o século XVIII, esse anel, ele era muito utilizado. Por quê? Porque reis, organizações poderiam usar esse anel. Olha pra você ver. Poderiam usar reis, que era na verdade o Estado. Poderiam usar, além de reis, empresas poderiam usar esse anel de sinete. Terceiro, poderiam usar também esse anel, né, políticos, partido político. E também poderia usar esse anel um pai de família. Entendeu? O que era na verdade esse anel? Pois bem, esse anel era um anel, entendeu? Que tinha um alto relevo na sua face. Tinha um alto relevo na sua face. Aonde esse alto relevo, irmão, pra você ter uma ideia, continha a assinatura, né, do proprietário desse anel. Então, ou seja, esse anel, ele servia para assinar qualquer tipo de documento. Esse anel é uma espécie de carimbo que usava para autenticar e validar o documento. Entendeu, queridos? Então nós vemos que esse anel só usava quem que era importante no contexto social, seja no Estado, que era a situação do rei, né? Seja no partido político, ok? E seja numa empresa, por exemplo, e também seja no contexto familiar. Então só podia usar, na verdade, esse anel quem que na verdade é uma pessoa importante, irmãos. Entendeu? Por quê? Porque esse anel continha a assinatura ali do proprietário. E agora vai aquele senhor dar um anel para o seu filho. Para o seu filho. Em outras palavras, meus queridos e amados irmãos, quando falamos aqui de anel, estamos falando de autoridade, irmãos. Estamos falando de autoridade. Se ele passou o anel para o seu filho, ele estava devolvendo a autoridade que o seu filho lá atrás perdeu. E é isso que Deus ele faz com você, meu amado e querido irmão. Aleluia! É isso que Jesus ele faz com você. Jesus ele entregou na sua mão autoridade. E quando você for usar a autoridade, querido, você não vai usar o seu nome próprio. Você vai usar, na verdade, o nome, irmãos, que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí vai autenticar aquilo que você vai fazer. Porque nós sabemos que o nome de Jesus tem poder. O mesmo Jesus vai dizer que tudo que você pedir crendo em meu nome recebereis. Então nós temos autoridade. Autoridade aqui, irmãos, é esse anel. Nós precisamos usar essa autoridade através do nome de Jesus. É autoridade. E tem cristão que não sabe usar essa autoridade. Tem cristão que o diabo joga ele para lá, joga ele para cá, fica fazendo uma saroca dele, mas é porque não sabe usar a autoridade. Ei, nessa tarde o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, eu já coloquei nas suas mãos autoridade. Use a autoridade nessa tarde. Use a autoridade através do meu nome, que eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Então esse anel de sinete, irmãos, era isso. Era na verdade uma ferramenta que autenticava qualquer tipo de projeto. Autenticava qualquer tipo. Qualquer tipo de situação.
os seus projetos, se você usar o nome de Jesus nos seus projetos, Deus ele vai, na verdade, assinar embaixo. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Tem poder. Então, para uma igreja ser uma igreja vitoriosa, tem que ter o nome de Jesus em evidência, irmãos. Nós precisamos usar, não é na verdade o nome do dinheiro, não é na verdade o nome da placa da igreja, não é na verdade o nome do pastor, coitado, mas nós devemos usar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É esse nome que tem poder. Esse nome tem poder, irmãos. Esse nome tem poder. E muitos não têm usado. E têm perdido muitos. Muitos querem usar autoridade debaixo de situações financeiras. Muitos querem usar autoridade, irmãos, debaixo de situações de status. Muitos querem usar autoridade no seu próprio nome. Irmãos, nós não somos nada. Na verdade, quem é tudo na minha vida, na sua vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim tem poder. Ele sim tem poder. Quarto elemento para ser uma igreja vitoriosa. O pai, depois que coloca o anel, ok? Depois que coloca o anel no dedo do seu filho, ele coloca as sandálias. Calça-lhe as sandálias. Se você for olhar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 15, está dizendo: e calçados os pés da preparação do Evangelho. Veja só. O fato do pai ter calçado ele com as sandálias, está falando de liberdade, irmãos. Quando você chega na presença de Deus, o nosso Deus ele começa a despertar a vocação em você. O nosso Deus começa a despertar aquilo que ele gostaria de usar você. Para isso, para eu entender isso, eu preciso me sentir com liberdade no ambiente, não é? Quando o pai calçou aquele moço com aquela sandália, o que aconteceu? Ele estava dizendo: meu filho, você tem liberdade na minha casa, como eu mesmo teria. Em outras palavras, um serviçal, os funcionários do pai daquele moço, no âmbito, na parte interna da casa, eles tinham uma certa limitação de chegar em determinada casa, da casa. Tinha algumas localidades da casa, alguns cômodos da casa, que eles não tinham autoridade de entrar, somente os filhos. Então, quando aquele senhor calçou as sandálias nos pés daquele moço, meu filho, você tem liberdade na minha casa. Por que você não louva o Senhor na casa dele? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Por que você realmente não pega uma responsabilidade? Pessoas que já receberam responsabilidade na casa do Senhor e não exerce a função. Ah, pastor, eu não consigo. Você já tem liberdade. Você tem liberdade de fazer tudo na casa do Senhor, porque você é filho. Você não é mais serviçal. Você não é mais escravo. Você é filho. Você tem liberdade de chegar em qualquer tipo de cômodo da casa. Entendeu? Ah, pastor, eu queria pregar. Por que você não prega? Calçados, a sandália da preparação do Evangelho. Por que você não prega? Você tem liberdade, meu irmão. Deus é contigo. Deus, ele vai te honrar. Esse, na verdade, é o quarto elemento
elemento, e é um dos elementos mais importantes, meus amados e queridos irmãos. Bezerro cevado. Após o seu pai abraçar o teu filho, vestir ele, colocar o anel de sinete, colocar as sandálias. O que seu pai fez? O seu pai falou: agora nós vamos matar o bezerro cevado. Agora eu vejo João Batista, né, ali no Evangelho de João, né, dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Esse bezerro cevado aqui é interessante, irmão. Sabe por quê? Porque não era qualquer cordeiro, não era qualquer animal. Era um animal especial, um animal específico. Esse animal aqui, ele era usado só nos momentos, né? Nos momentos de datas comemorativas, de datas importantes, de acontecimentos importantes. Entendeu? Então o pai, todo o rebanho que ele ia pegar, né, que ele fosse criar ali, ele tirava dentre desses rebanhos, né, um macho. E esse macho, ele não poderia ter mancha. Esse animal tinha que ser um animal perfeito. E ali, esse animal, ele não era criado junto ali com os animais. Não, esse animal, ele era criado num outro compartimento ali isolado. Ele tinha um alimento especial. Ele tinha um alimento diferente dos demais alimentos dos demais rebanhos. Por quê? Porque o pai estava engordando ali aquele animal, conhecido como bezerro cevado. E quando esse bezerro, irmãos, chegava a ponto de 1 ano, o que acontece? Esse bezerro, quando acontecia um acontecimento especial, né, na fazenda, na casa, tinha 3 situações que poderia matar. Poderia pegar esse animal e matar. Entendeu? Só que eu vou fazer abrir um parênteses aqui, nós já estamos terminando, para você entender. A igreja, para ser uma igreja vitoriosa, tem que ter cordeiro, irmãos. Você precisa entender que Jesus morreu por você pelo seu pecado. Você precisa entender, querido, que não existe outro cordeiro. Você precisa entender que não existe outro ser que vai intermediar, mediar a sua situação perante você e perante Deus. Somente Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você pode até usar outros personagens aí, né? Você pode usar realmente qualquer tipo de personagem para tentar interceder por você. Mas o único Deus que tem poder para interceder pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela sua situação, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Quero que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade. Que existe somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não tem, na verdade, mediador a não ser Jesus. Entendeu? Ele sim é o cordeiro que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Então o evangelho que não tem cordeiro não é evangelho. Não é evangelho. A igreja, para ser uma igreja vitoriosa, precisa ter cordeiro. Os crentes têm que entender sobre o sacrifício vicário que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Quando falamos de sacrifício vicário, estamos falando de sacrifício substitutivo. Jesus arrancou você naquela cruz e Jesus ali, ele subiu naquela cruz para ser sacrificado no seu lugar, no meu lugar. Vocês viram que quem que era para ser sacrificado era Barrabás. Barrabás me representava,
Barrabás te representava, mas Jesus, ele ficou no lugar de Barrabás. Barrabás foi liberto e Jesus foi sacrificado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabia que todos os pecaram, estava destituído da glória de Deus. Ele sabia que eu não tinha condição nenhuma de ser salvo. Ele sabia que você não tinha condição nenhuma de ser salvo, mas ele entendia que era necessário ele subir naquela cruz, é necessário arrancar você daquela situação, pagar mente pelo seu pecado ali, subir naquela cruz ali, morrer no seu lugar, para poder te dar a salvação em nome de Jesus. Então nós vemos aqui, meus amados, que existia pelo menos 3 tipos de acontecimento que poderia pegar um animal ali e matar. Primeiro elemento, casamento. Quando o filho ou a filha do Senhor, ali da fazenda, ia casar, o Senhor ia lá, pegava o bezerro cevado e matava aquele animal. Entendeu? Ou seja, para celebrar ali as bodas ali de casamento. E o que Jesus veio fazer, irmãos? A igreja é o quê? A igreja é a noiva. Jesus, ele desposou a igreja. Ele desposou a sua noiva. Jesus, que é o animal, que é o cordeiro cevado, que é o bezerro cevado, ele morreu, amados e queridos irmãos. Entendeu? Por quê? Porque havia uma junção da igreja com o noivo. A igreja é conhecida como a noiva e Jesus é conhecido como noivo. Então por isso que Jesus, ele morreu, porque a igreja após a morte ali de Jesus se tornou noiva. Há uma aliança da igreja com Jesus, com o noivo. É por isso que aquele animal morreu, o cordeiro morreu, o bezerro cevado morreu. É por isso que Jesus Cristo morreu, porque houve uma junção. Segunda coisa que fazia o Senhor tirar o bezerro cevado e matar, sabe o que era, meus amados e queridos irmãos? Era, na verdade, o nascimento do filho. Entendeu? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Se nós somos, após o nosso batismo, nós nascemos de novo. Nascemos novamente na pessoa de Cristo. Então houve um nascimento ali através do sacrifício de Jesus. Entendeu? Através da morte de Jesus, houve o quê? Um novo nascimento. Se ele não tivesse morrido, não tinha nascimento. Então, na verdade, a morte dele era para celebrar o meu nascimento e o seu nascimento. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, meus irmãos. Entendeu? Porque houve o meu nascimento. Houve o seu nascimento. Porque quando nós descemos as águas, nós morremos para o mundo. E nós nascemos novamente na pessoa de Jesus. A terceira coisa e última. A primeira coisa era casamento. Segunda coisa, era na verdade o nascimento de um filho. E a terceira coisa, todas as vezes que era na verdade encontrado uma pessoa que pertencia a um membro da família, e essa pessoa estava perdida, essa pessoa não dava notícia, também era um motivo de o Senhor pegar o animal ali e matar também pelo fato de ter encontrado, né, o seu filho que estava perdido. Eu estava perdido. Ah, Espírito Santo, você estava perdido. Nós estávamos perdidos, como eu disse, Romanos capítulo 3, versículo de 1:23, que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Nós estávamos perdidos, como na verdade o Senhor Jesus Cristo falou para Zaqueu: Zaqueu,
mais depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. No versículo 10, irmãos, ele vai falar o seguinte: olha, porque esse também era filho de Israel, era filho de Abraão, ele estava morto, mas agora reviveu, ele estava perdido e agora também foi achado. Foi isso que o Senhor falou para aquele filho pródigo. Espírito Santo de Deus, entenda isso em nome de Jesus Cristo. Essas três situações: casamento, nascimento de um filho, e também realmente quando encontra um filho que estava desaparecido, perdido. Eu estava perdido, eu não tinha solução nenhuma do meu problema, irmãos, eu não poderia resolver a minha situação, eu estava perdido, caminhando a passos largos do inferno, porque eu estava perdido. E da mesma forma também é você. Mas Jesus morreu naquela cruz, Jesus morreu ali naquela cruz do Calvário, nos dando direito de salvação, porque nós estávamos perdidos e o Senhor na verdade nos chamou. Você estava perdido. Então são esses 5 elementos que faz uma igreja ser vitoriosa. A igreja que não tem cruz não é evangelho. Ou melhor, o evangelho que não tem cruz não é evangelho. Ok? O evangelho precisa ter vestes novas. O evangelho precisa ter anel de sinete, autoridade. O evangelho precisa ter, querido, sandália, calçados, a sandália da preparação do evangelho. O evangelho precisa ser divulgado. O evangelho, irmãos, precisa ter bezerro cevado. O evangelho, a igreja do Senhor, precisa ter esses 5 elementos para ela ser realmente uma igreja vitoriosa. A igreja que não tem cruz, a igreja que não tem vestes, a igreja que não tem autoridade, a igreja que não tem realmente, a incumbência, a responsabilidade de propagar o evangelho, a igreja que não tem realmente como o personagem crucial dela, o cordeiro, o bezerro cevado, irmãos, não é uma igreja. Pode ser qualquer coisa, mas não é uma igreja. Pode ser uma instituição que tem uma nova filosofia de vida, mas não é igreja. A igreja ela precisa ter esses elementos para que nós possamos dar prejuízo para o império das trevas. Se você começar a praticar isso, parar de reclamar quando a adversidade vem, eu não aguento mais essa cruz, você precisa ter cruz. Você precisa entender que você é uma nova criatura, vestes nova. Ok? Você precisa entender que você tem autoridade na pessoa de Jesus. Não é no seu nome, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. E você precisa entender que você é o propagador do Evangelho de Cristo. Você deve ser um ganhador de alma. E por último, você precisa entender que você precisa ter o bezerro cevado, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa gravar essa palavra na tábua do seu coração. Quero pedir perdão para os irmãos, porque nós gravamos um pouquinho mais tarde, a gente estava correndo atrás de umas coisas aqui, mas o mais importante é que o Evangelho está sendo anunciado, e compartilhe sim, viu? Eu tenho certeza que vai chegar em muitas vidas, em muitas pessoas que precisa que esse Evangelho possa entrar no coração e possa mudar toda a sua história. Feche seus olhos juntamente comigo, aonde você estiver, e vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer neste momento, Pai, por esta palavra gloriosa. Palavra esta, Pai querido, Senhor, ao qual nós ministramos, ó Deus amado, nesta manhã. Jesus, como foi orado mais cedo, Pai, que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor, Pai. Que o Senhor venha levar essa palavra, Deus querido, Senhor, no coração dessa pessoa, Pai. No coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração, ó Deus querido, ó Pai, dessas vidas, ao qual precisa, Deus querido, ó Pai, ter um encontro real contigo. Meu Deus, eu quero te pedir a Ti neste momento, Pai, que o Senhor possa, Deus querido, trabalhar na vida deles, ó Deus, e eles possam, Deus querido, ó Pai, praticar esta palavra, Pai. Não existe evangelho sem cruz, Pai. Não existe, ó Deus querido, ó Pai, o evangelho sem vestes.
Não existe, ó Deus querido, ó Pai, o Evangelho, ó Pai, sem autoridade, que é o anel. Não existe, ó Pai querido, o Evangelho, Pai, que não tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho. Não existe, ó Deus querido, ó Pai, o Evangelho, Pai, sem o bezerro cevado. E eu quero te pedir a Ti neste momento, Pai, que esses tais elementos que foram citados aqui nessa tarde, Senhor, os Teus filhos, ó Deus amado, venha gravar, Pai, na tábua do seu coração. E possa, Deus querido, ó Pai, praticar. Possa, Deus querido, ó Pai, trazer à tona, Senhor, e poder, Deus amado, ó Pai, exercitar, Pai. Exercitar para que a vida deles, ó Deus amado, Senhor, possa ser uma vida de conquista. Pode ser uma vida, Deus querido, ó Pai, de grandes vitórias. Meu Deus, eu te peço a Ti neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus amado, neste momento, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?